Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero fazer um comentário sobre algo atual da política que está acontecendo no Brasil, né? Nessa transição de governo Bolsonaro para governo Lula, está tendo uma espécie de lavagem de roupa suja, vamos dizer assim, quanto ao governo anterior. E aí surgiu esse fato do Marcos Duval, né? E toda essa discussão em cima se Bolsonaro teria tentado dar um golpe no Brasil ou não. Mas para falar disso, eu quero fazer uma comparação com um fato que aconteceu na Roma Antiga, no ano 63 a.C., entre Catilina e Cícero, né? O Cícero, ele escreveu esse famoso livro aqui, Da República, que nada mais é do que diálogos dele com o Cipião Africano, aquele herói que conquistou a Espanha e conseguiu ganhar as guerras púnicas contra Cartago. Mas não é desse livro especificamente que eu vou falar hoje. Bom, o Catilina, ele era um rival político do Cícero, né? Ele sempre conclamava suas origens de sangue azul, de sangue nobre em Roma. Ele era descendente de um dos troianos que estava, inclusive, na viagem de Enéas, do poema épico do Virgílio, a Eneida, né? Que conta a fundação de Roma. Então ele seria descendente de o Catilina, né? De um desses troianos que estava lá. Então ele se achava superior aos demais. Só que ele empreendeu várias tentativas para conseguir chegar no Senado romano, né? E assim como hoje, naquela época, para as eleições, o sujeito deveria ser um sujeito de posses, um sujeito rico. Era muito difícil uma pessoa não rica conseguir chegar na política e fazer toda a sua campanha na política naquela época. Então ele se endividou muito, ele ficou cheio de dívidas, né? E um dos motivos que ele queria entrar para a política era para justamente, tendo acesso, e a gente sabe que na política sempre houve corrupção, através da corrupção resolver as suas pendências, resolver as suas dívidas. E o seu rival era o Cícero, né? O Cícero não era de origem nobre, mas ele era de origem rica, ele era de família de posses. E ele nasceu numa cidade a 100 quilômetros de Roma, né? Não era em Roma especificamente. Naquela época, em 63 a.C., Roma era basicamente... tinha basicamente 1 milhão de habitantes. Já era uma cidade muito superpopulosa e tudo mais, né? Imagina você, naquela época, você ter uma cidade de 1 milhão de habitantes para os padrões da população mundial que existia na Europa na época. Era uma explosão demográfica praticamente, né? Bom, e o Catilina, inclusive, teve contato com o Crasso, né? O Marco Crasso e tudo mais. Naquela época ele menciona o Júlio César como um dos generais que vai conter um suposto golpe do Catilina, né? E já tinha o tio, naquela época, do que viria a ser o Marco Antônio. O Catilina, ele não conseguindo se eleger, ele ficou em terceiro lugar para a eleição do Senado, né? E o Cícero acabou vencendo ele. Em segundo lugar ficou uma outra figura lá de Roma, né? Que era o Híbrido, né? Que tinha um nome chamava Híbrido, essa pessoa, essa figura, né? Ele não conseguindo, ele apelou então para o golpe de Estado, ou pelo menos para a tentativa de se dar um golpe. Ele se reuniu com outras figuras da elite descontentes com o governo e também com uma elite, com o povo, com setores do povo que estavam descontentes com o governo. Dizem que, inclusive, naquela época, a Gália, né, os gauleses ali da França, né, da atual França, estavam sob domínio romano, e eles conseguiram, inclusive, relatos de gauleses que foram até Roma para denunciar os excessos dos governantes romanos, né? E o Cícero utilizou isso a favor dele. Então ele denunciou um suposto golpe de Catilina, e Catilina foi então
condenado, né? E ele foi exilado, na verdade. Ele não foi preso, porque naquela época tinha toda essa discussão que ainda existe até hoje sobre prisão perpétua e tudo mais. Mas os prisioneiros daquela época, boa parte deles eram executados depois, né? E, inclusive um dos que queria promover a prisão perpétua, né, que incentivava a prisão perpétua, né, essa prática, foi o próprio Júlio César, ainda um general, ainda não tinha assumido o poder, né, quando a Roma se torna um império, né, uma espécie de autocracia com o Júlio César, né, depois do Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador romano, né. E ainda era a República Roma, né, por isso que tem esse livro aqui, Da República, do Cícero, que ele vai discorrer o que seria uma república ideal com base nos diálogos que ele teve com o Cipião africano, né? E tem um quadro do Cesare Maccari, que é o quadro que eu deixei na capa desse vídeo, que é um quadro quando o Catilina e o Cícero se encontram no Senado, né, diante dos cônsules e tudo mais, né? E aí eles vão ter um enfrentamento público, né? Me lembrou muito nas eleições o Lula e o Bolsonaro discutindo ali na Globo, na Band, né, nos canais de TV. E me lembrou então o embate entre Lula e Bolsonaro, né? Claro que eu não estou comparando o Lula com o Cícero, né? É uma heresia comparar o Cícero, uma figura tão grandiosa, com os políticos que nós temos atualmente, independente se você é a favor ou contra, e nem o Bolsonaro com o Catilina, que não tem comparação os políticos daquela época com os de hoje. Mas dá para fazer essa analogia, né? Por isso que eu estou fazendo essa analogia com vocês aqui. E aí o Cícero então acusa o Catilina de conspirar contra Roma, de ser exatamente uma pessoa que estava se valendo do terrorismo, né? E nesse quadro tem alguns erros históricos. A palavra candidato vem de branqueado da Roma Antiga, porque eles usavam uma toga, uma túnica branca, e nesse quadro eles esqueceram de colocar os detalhes roxos que tinha nessa roupa dos senadores, que indicava a hierarquia desses senadores, né? Então não era só a túnica branca, você tinha adornos roxos e coloridos que indicavam a sua hierarquia. E também os tipos de calçado. O calçado que o senador e o cônsul usava determinava a qual posição hierárquica, né, ele pertencia naquela época, né? Bom, vocês já devem ter ouvido falar e visto em algum lugar, para quem conhece Roma, quem visitou Roma, está repleto dessa sigla por todos os lados, que é SPQR. E eu fiz uma tatuagem aqui, não sei se dá para ver, de um legionário romano, né, em homenagem à cidade de León, a província de León, onde meu pai nasceu na Espanha, que era Legio Sec Gemina, a Legião 7, da onde vem a palavra León, de Legio, né? E eu fiz um SPQR aqui esse SPQR que tem a ver com o legionário romano, que significa Senatus Populusque Romanus, o Senado e o povo de Roma, né? No caso, o Populusque Romanus, ele era meio que dissociado do Senatus, mas a Roma, como surgiu uma república, você tinha eleições, então era como se tivesse uma espécie de poder popular. Esse poder popular, diga-se de passagem, entre os camisados, vamos dizer assim, os que tinham posses, né? E no Senado não tinha a figura de nenhuma mulher, era um Senado eminentemente masculino, né, composto por homens e tudo mais, né? E o próprio Cícero, ele tinha várias casas de aluguéis, né? Ele se gabava disso. Uma vez ele falou até num discurso se gabando que até os ratos que habitavam as casas de aluguéis dele deviam satisfação a ele, alguma coisa assim, né? Numa demonstração de poder. Eram casas simples, né? Casas populares que já tinha naquela época a especulação imobiliária, né? E já tinha pessoas que se beneficiavam do aluguel, que alugavam e tudo mais, né? Viviam de renda, né? Esses eram os que tinham posses. A plebe vivia em más condições, mas se fosse um homem livre, era diferente do escravo, que tinha os escravos também, né? Bom,
Então o que acontece? O Catilina ele vai ser exilado, e o Cícero se torna então, ganha a alcunha, se torna o título de pai da pátria, uma coisa muito importante para uma sociedade patriarcal. Só que depois eles vão rever essa atitude do Cícero contra o Catilina, porque foi um homem que foi julgado, um homem que foi condenado sem ser julgado. Ele não foi julgado. Ele foi exilado como traidor, como conspirador, mas ele não tinha sido julgado. Então o próprio Cícero depois vai sofrer as consequências disso. Ele vai também se exilar por um tempo, da política principalmente, só que com o tempo depois ele volta, e volta triunfante com todos aqueles que concordam com ele, que eram seus seguidores, transformando ele como na figura que ele foi, né? E o Catilina morreu em batalha, numa batalha contra as tropas do general Júlio César. Ele, defendendo a sua posição, defendendo a sua honra, ele caiu em combate, morreu em combate. Bom, por que eu estou falando de tudo isso? Porque me lembra muito a situação atual. Marcos Duval, senador, falando que o Daniel Silveira, o deputado, tinha sugerido um golpe de Estado, né, por parte dos militares, e o Bolsonaro estaria envolvido. Não estou dizendo que o Bolsonaro está envolvido, mas é a versão que se ficou muito tempo na mídia falando sobre isso. Mas hoje sabe-se que o Bolsonaro não fez nada. Ele ouviu atentamente, mas não teve nada, né? E essa ideia de uma pessoa ser condenada sem julgamento está acontecendo muito no Brasil hoje, né? Eu acho uma coisa até meio perigosa, esses excessos da justiça, mas eu não quero entrar nesse mérito. O que aconteceu na Roma Antiga é isso que eu falei para vocês, e a gente pode fazer uma analogia quando vem um líder que quer justamente erradicar o seu rival da vida política. A gente está assistindo isso hoje com uma espécie de revisionismo do que foi o governo Bolsonaro e todas as suas instâncias, e na Roma Antiga o Cícero tinha feito isso com o seu rival. Então, claro, eram homens virtuosos no passado. Não estou falando que essa classe política de hoje era virtuosa igual esses homens do passado, mas é uma prática que acontece muito. Sempre quando uma nova ideologia, um novo governo, uma nova administração surge, ela passa uma borracha, ela passa uma régua naquilo da anterior e nos resquícios da anterior. Tem um filme que chama Sunshine, O Despertar de um Século, acho que é com o Joseph, não é o Joseph Fiennes, é o Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes, aquele ator britânico, ele fala perpassa o século XX inteiro, nazismo, e não se passa no Império Austro-Húngaro. Então começa no Império Austro-Húngaro, depois na Hungria no contexto do nazismo, aí depois a Hungria no contexto da União Soviética, que foi comunista, né? E depois nos dias atuais. E aí tem uma passagem desse filme quando está numa transição de um governo para o outro, que o Ralph Fiennes, o personagem dele é um funcionário do governo, e eles estão decidindo, falando assim, o que vai se manter da administração anterior e o que vai ser alterado da administração anterior. E tem aquela frase famosa, né, que é dita no filme e tudo mais: todo novo regime pede traição, se utiliza de traidores e depois livra-se deles. Ou seja, eles clamam por traição, clamam por pessoas que estão ali, que fazem parte da ideologia contrária, se utiliza dos traidores. Olha os Estados Unidos e a União Soviética, que se utilizou de cientistas nazistas e tudo mais, e depois livra-se deles. Depois que eles não têm mais utilidades, eles se livram deles, né? Porque a ideia é não manter essas figuras desleais, né? Essas figuras que têm uma conduta que as pessoas, que a administração desconfia, né? Por terem participado da administração anterior, eles ficam com uma eterna desconfiança em relação a essas figuras, né? Bom, a política sempre foi assim, desde a Roma Antiga, como eu estou dizendo, desde o ano 63 a.C. e o retorno de Cícero em 58 a.C., tudo isso aconteceu, e vale a nossa analogia, sempre trazendo, claro,
o discurso cultural, a informação e a promoção da literatura, beleza? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, valeu!